A aula pública Ópera Mundi está de volta. Nesta última parte do programa, Reginaldo Nasser responde às dúvidas do público presente no bosque da Unesp em Bauru. Eu queria perguntar para você, professor, como você vê a relação dessa mobilização e dessa ocupação das cidades e a participação cidadã, mais relacionado ao caso da Primavera Árabe, mas a gente sabe que teve outras repercussões, né, em outras cidades também, como, né, São Paulo a gente teve aqui e tal. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação da ocupação das cidades e a participação cidadã. É um fenômeno, vamos dizer assim, historicamente ele não é novo no sentido que, se você observar, a grande preocupação começa a aparecer principalmente nos setores conservadores. Isso vai resultar em clássicos da sociologia, final do século XIX, início do século XX na Europa, né, que é o crescimento das cidades. Ao mesmo tempo, essa urbanização foi intensificada nos últimos anos com a chamada globalização, né? Então, por que se torna semelhante? Se você pegar o seguinte, a mobilização de pessoas, né, mobilização de capital e mercadorias, a mobilização de recursos tecnológicos e outros que tiveram importância e continua tendo nesse tipo de ação da cidade, e de ideias, né? Eu me lembro em junho do ano passado, em São Paulo, apareceram algumas faixas assim, que estava tendo também na Turquia, Istambul, São Paulo é Istambul, e lá apareceu, Istambul é São Paulo, né? Então, assim, imediatamente as conexões se fazem. Por quê? Porque nós estamos convivendo com retirando o problema nacional, as cidades têm os mesmos problemas, né? Como eu disse, o Cairo tem 18 milhões de habitantes, né? Tem uma composição social semelhante de jovens. Tem os problemas de inserção no mercado de trabalho. Portanto, vamos dizer, a luta se conecta. Claro que no Egito, né, não tinha o mesmo processo aqui, não vou dizer isso, que não tem processo, né, tem então processo eleitoral, né, a representação dos partidos, mas isso é um elemento. Então eu prefiro focar em elementos mais amplos de representatividade que isso começa a colocar. Inclusive, é interessante, a incômoda das pessoas quando olhava para o Egito, quando olha para a Líbia, quando olha para a Síria e não tem partidos. Eu, sinceramente, assim, em princípio, eu não vejo problema nisso. Uma premissa que já coloca um problema. Pode ser ou não. Então, está também nesse momento no mundo árabe um processo, não sei o que vai dar, de discussão desse tipo de representação. Todo mundo sabe que no Egito, quem mobilizou foram os grupos, vários grupos da sociedade civil, e não foram os militares nem a Irmandade Muçulmana. O que aconteceu depois? Os dois grupos organizados que começaram a gerir o poder. Então essa é uma dificuldade, acho que de todo lugar, e que nós estamos tendo aqui. Os grupos que estão fazendo as mobilizações em junho agora, estão, a grande maioria, fora dos partidos. Nós assistimos isso. Todas as críticas aos partidos, mas ainda não conseguimos estabelecer, né, um momento posterior. Mas não é por isso que invalida, né? Então nós estamos vivendo esse tipo de transformações e as cidades é o veículo que conduz. Eu vejo como um grande tema, não só da sociologia da política, mas das relações internacionais, a discussão das cidades de uma forma geral. Eu lembro que quando começou a discussão da Primavera Árabe, muito se falou que não existiam coletivos de discussão tanto por democracia, quanto feminismo, quanto violência, esse tipo de discussão que a gente está acostumado a ter aqui no Brasil e em outros países ocidentais. E em seguida eu vi que algumas análises diziam que, na realidade, o maior fruto, o maior benefício da Primavera Árabe era o início desses coletivos nesses países. Só que eu não sei se isso é uma visão um pouco ingênua e eu queria discutir um pouco sobre isso. Não é ingênuo de forma nenhuma. Na verdade, assim, não vamos... duas posições. Não é que tudo estava estagnado e, de repente, veio a primavera. Aliás, o equívoco e as pessoas, mesmo os militantes, renegam esse termo, que a gente fica empreendendo, né? Porque você está olhando as áreas, de repente brota uma flor, nasce e tal, né? Não. Se você acompanha o Egito, estava um movimento de greves em fábricas já há um tempo. Então, ou seja, eram mobilizações que pipocavam. O que eu diria da primavera é que desagou isso. Aí pergunta assim, por quê? Creio que ninguém sabe, porque até hoje eu acho que ninguém sabe o que ia acontecer a Revolução Francesa, nem a Revolução Russa,
né? Inclusive o exemplo da Revolução Russa. O Lenin estava dando aula na Suíça, bateram na porta dele e falou: está acontecendo revolução na Rússia. Ele pegou o trem e foi. Então, assim, não podemos ficar presos nisso. Agora, portanto, isso estava pipocando. E veio a mostrar justamente o que você está falando. Quer dizer, pelo contrário, comprovou que rapidamente esses grupos apareceram. Você falou aqui que a urbanização é um problema não, uma questão chave, né, nesse processo, que mostra que a globalização ela tem um papel também. Não faz parte desses processos onde as pessoas estão saindo das ruas, principalmente nas cidades, onde a desigualdade é mais forte, claro, onde a urbanização, onde essa concentração de pessoas, como você disse, 18 milhões de pessoas, ou 20 milhões de pessoas aqui em São Paulo, onde gera exclusão e desigualdade. Não faz parte isso de um processo maior? Talvez com a questão das redes sociais nesse processo e da internet, pode ser uma mobilização mundial, no mesmo sentido, só que sem ter uma ligação muito clara ainda. Você acredita nisso? Eu sempre dou chance para conspiração, e a gente tem que testar. Então, e se for uma conspiração, olha que coisa, tem um grupo de gente que começa a insuflar as pessoas na Tunísia, e dá certo. Dá certo no sentido de mobilizar. Dá certo na Líbia, dá certo no Egito. Aí acontece em Madrid, acontece em Barcelona, acontece em Nova York. Aí no Brasil, quando começou em São Paulo, é um bando de meninos ocupados. Aí pega 300 cidades do Brasil. Olha, vai ser eficiente lá no máximo esse grupo que está fazendo isso. São gênios, tá certo? E isso é uma hipótese impossível? Não, mas é improvável. É isso que a gente lida com a alimentação. Então, o que pode ser? Situações de vida semelhante das pessoas. Você pega a comparação IDH de países. E você olha lá, tá, o Brasil melhorou, não sei o que melhorou. Aí vamos pegar do Brasil. Aí você tira por países. Aí você olha o Brasil por estados. A desigualdade fica mais gritante. Você coloca em cidades. É um negócio assim, espantoso. Então, ou seja, o que mobiliza as pessoas? Você ficar olhando o IDH de onde você mora ou do país? Claro que é de onde você mora. É onde você trabalha, onde você vê as pessoas, onde você circula, né? Isso aconteceu também quando houve a revolta de Londres. Inglaterra, não sei o quê. Londres é uma desigualdade imensa. Então, assim, as grandes cidades, portanto, isso é uma regra geral, é onde as desigualdades, entre outras coisas, as condições de vida em geral, de mobilidade, etc., afloram muito mais. Então, portanto, a luta é aí. Eu sempre olho para saber o que os Estados Unidos está fazendo, porque eles sabem muito mais do que os outros. Então, já há anos, tem um centro no Pentágono para estudar a guerra urbana, que eles chamam, quer dizer, para eles, mobilização é guerra, então, mas é guerra urbana. Inclusive porque de 10 confrontos que os Estados Unidos entrou nos últimos anos, 9 são urbanos. Então, veja, há uma crise sistêmica das cidades onde se manifesta a desigualdade econômica e também a falta de representatividade política. Às vezes é uma tentativa de resposta, até o momento, muito importante para mobilizar, mas não tem mostrado ainda resultado na forma de dar o passo seguinte, de ter um tipo de participação mais efetiva.